Árabes são bárbaros. Povos bárbaros não constroem impérios, certo? Árabe e muçulmano, tudo a mesma coisa. Império árabe e muçulmano? Você tá louco? Essas frases são muito faladas por aí, mas estão cheias de preconceitos negativos e de estereótipos simplórios. Já a frase seguinte, os 90 anos de poder omíada representam a máxima afirmação e o protagonismo do povo árabe na história da humanidade. Essa última frase é do historiador espanhol Felipe Maíllo Salgado e faz menção ao Califado Omíada, o segundo califado do Islã, que expandiu seus domínios da atual Espanha até a atual Índia, passando pelos atuais territórios do Oriente Médio e da África. O Califado Omíada também foi responsável pela construção do Domo da Rocha, em Jerusalém, uma importante edificação com seu forte simbolismo, que foi considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1981. Claro que o povo árabe não são esses monstros que comumente se prega ou que alguns acreditam. Foi um povo importante para a história da civilização, que deixaram suas contribuições para mais de um povo e mais de uma cultura. É sobre o Califado Omíada que falaremos na videoaula de hoje. Assalamu alaikum, gente boa! Como eu já falei, a videoaula de hoje é sobre o Califado Omíada. Para a gente começar essa videoaula, vamos lembrar que árabe e muçulmano não são a mesma coisa. Árabe é quem nasceu ou quem vive no Oriente Médio, em países de cultura árabe que falam língua árabe. Basicamente, mas bem basicamente é isso. Já muçulmano é o fiel, ou seja, aquela pessoa que se converte ao Islã, uma religião. Na linguagem da religião não é conversão, mas reversão, ou seja, porque você volta a ser o que era, você volta ao seio de Deus. Então, para a linguagem islâmica, o termo correto é reversão. E aqui, para a gente entender, a gente fala conversão, ou seja, muçulmano é aquele convertido a uma religião, o Islã, que ele não é necessariamente árabe. Árabe é uma etnia, basicamente, e muçulmano é um fiel de uma religião. O termo Omíada vem do nome de um dos ancestrais de Muáwia. Como a gente falou na videoaula anterior, Muáwia era um governador da Síria e entrou em conflito com Ali, o quarto califa do Islã. Na disputa, eles optaram por uma arbitragem, ou seja, por um acordo. Isso causou um descontentamento com alguns seguidores de Ali e Ali foi assassinado. Então Muáwia se proclamou califa, começando então oficialmente a dinastia Omíada. O Califado Omíada já começou herdando terras do Império Islâmico, que eram as terras do atuais Oriente Médio e da África, e se expandiu até a atual Península Ibérica, ou seja, a Espanha e sul de Portugal, e até a atual Índia. Vamos abordar aqui alguns aspectos políticos, econômicos e culturais desse império. O Califado Omíada governou em dois territórios, no Oriente Médio e na Península Ibérica. Hoje vamos abordar o governo deles no Oriente Médio. Futuramente vamos abordar o governo deles na Península Ibérica. No Oriente Médio, o Califado Omíada durou de 661 a 750, segundo o calendário cristão, e segundo o calendário islâmico, de 41 a 132. A capital do império foi a cidade de Damasco, na Síria, uma das cidades mais antigas do mundo, e uma das cidades-mundo, onde convergiam povos de várias etnias, religiões e culturas. Damasco ficava numa importante zona rural que poderia abastecer um governo, um exército, e permitia ao Califado Omíada controlar melhor as terras ao leste do Mediterrâneo Oriental e a própria costa oriental do Mediterrâneo. Então já vemos aí uma mudança. A capital do Califado Ortodoxo era em Medina, na Península Arábica, e com o Califado Omíada mudou para Damasco, onde hoje é a Síria. Segundo novamente o historiador Felipe Salgado, com o Califado Omíada começa um novo andamento da história da expansão árabe-islâmica e do arabismo em si. Por quê? Porque a camada social ou classe social dirigente da expansão islâmica com o Califado Omíada passou a ser árabe. Então, como ele fala naquela frase que eu citei no começo, foi o período de apogeu dos árabes na história. Os 90 anos do poder Omíada foram um período de apogeu do povo árabe na história. Foi o período em que predominou no Oriente Médio a tradição, a mentalidade e os interesses do povo árabe. Agora, para continuar entendendo melhor esse califado,
vamos ver algumas diferenças entre o califado anterior, o califado ortodoxo, e o califado omíada. Vamos ver aqui 2 pontos. O primeiro, vamos lembrar, era que a autoridade do califa era política. O califa não era um mensageiro divino, nem um profeta. Apesar de ter uma aura de santidade ao redor dele, sua autoridade era política. Com os califas ortodoxos, havia uma aura de santidade maior ainda. Já com os califas omíadas, essa aura de santidade foi menor. E os califas omíadas instalaram a sucessão hereditária do cargo, ou seja, a partir do califado omíada, o cargo de califa foi passando de pai para filho, do filho para o filho e assim sucessivamente. Ou seja, adotou-se a sucessão hereditária. O segundo ponto de diferenciação para a gente entender melhor o califado omíada é entender que o califado ortodoxo era um sistema mais teocrático e patriarcal. Os califas ortodoxos eram mais vistos como conselheiros, árbitros, do que como soberanos políticos. Já os califas omíadas não, eram mais vistos como soberanos políticos e começaram a instalar um estado mais burocratizado. Após o califado omíada, veio o califado abássida, que foi o apogeu da burocracia estatal islâmica. E o califado omíada é justamente essa transição do califado ortodoxo, mais patriarcal, para o califado abássida, mais burocrático. O califado omíada, assim como o ortodoxo, expandiu o Islã e a cultura árabe, incluindo a língua, e a dimensão territorial dessas conquistas foram maiores do que o califado ortodoxo. Como eu já falei, os omíadas chegaram até a atual Espanha e até a atual Índia. Claro, dominando ainda também os atuais territórios do Oriente Médio e do norte da África, que em árabe, numa forma aportuguesada, vamos chamar de Maghreb. Então, quando eu falar Maghreb, eu vou estar me referindo ao norte da África. Vamos ver nesse mapa a dimensão do califado omíada para termos uma ideia melhor da área abrangente que esse califado abarcou. Mais 2 pontos para entendermos o califado omíada. O primeiro é que esse califado teve um desafio: superar as estruturas tribais que ainda existiam desde o califado ortodoxo. Que estruturas tribais eram essas? A gente já viu que durante o califado ortodoxo e antes, durante a fundação do Islã, e antes da fundação do Islã, inclusive, os árabes se organizavam socialmente em clãs e tribos. E isso não quer dizer que era um povo bárbaro, atrasado, etc. Não, apenas que estavam organizados em clãs e tribos. Então, um desafio dos califas omíadas foi justamente superar essa organização tribal, esses laços tribais, e caminhar para um estado mais burocratizado. O segundo desafio, e o segundo ponto que eu destaco, foi a questão de compatibilidade entre domínio árabe e universalismo do Islã. Domínio árabe, já sabemos, como eu disse, que a camada social que foi a detentora, a dona do poder da expansão islâmica nesse período, era árabe. E o universalismo do Islã, o que é isso? O Islã, assim como o cristianismo, aceita convertidos de diversas etnias, regiões e sexo. Como que se deveria conciliar isso? Um império que tem uma religião oficial como o Islã, que aceita convertidos de várias procedências, como eu vou conciliar isso com um império que está na mão de poucos, ou seja, está na mão da aristocracia árabe? E isso não quer dizer que os árabes são bárbaros ou algo do tipo. É da história humana que praticamente todos os povos, todos os impérios têm o seu poder na mão de poucos. Com o Império Omíada não foi diferente. Essa conciliação entre domínio árabe e universalismo islâmico levava a outra questão, a questão da política fiscal, que envolvia cobrança de impostos e outras coisas. Tinha a ver com identidade também. Como diferenciar árabes, ou melhor, como diferenciar muçulmanos de não muçulmanos nesse império que se expandiu muito territorialmente e que em seus territórios abarcava gente de várias etnias, regiões e religiões. Então, como fazer uma política fiscal que diferenciasse árabes de muçulmanos de forma justa, já que a justiça era uma das ideias que norteavam a expansão islâmica. Outra característica do período omíada foi o rápido declínio do califado a partir da década de 740.
O que aconteceu? Bem, segundo o professor Salgado, o Califado Omíada não conseguiu criar instituições sociais que resolvessem os problemas que estavam surgindo. Toda realidade histórica, realidade social, ela é dinâmica e passa por mudanças. Segundo o professor Salgado, as instituições que os califas omíadas criaram não conseguiram resolver alguns problemas políticos e sociais e militares. Vou destacar aqui os conflitos militares, não querendo realçar um aspecto apenas de violência no Califado Omíada, nem para o Islã. Claro que não. Futuramente vamos abordar o tema da violência no Alcorão e aí vamos entender melhor a relação entre Islã e violência. Mas por enquanto, falando do contexto omíada, temos que entender que havia grupos contra o califado. E a base do Califado Omíada era militar. Ou seja, a única expressão política de descontentamento das camadas sociais, dos grupos sociais que eram contra os omíadas, era feita por forma militar. Hoje vamos na rua protestar. Naquela época, naquele contexto, o meio de protestar geralmente era militar. Se eu sou contra tal governo, eu protesto contra ele por meio das armas. E é isso que se observa, isso que se observou na relação entre os califas omíadas e grupos sociais descontentes com seu governo. Sobre esses conflitos militares, nós encontramos dois grupos, ou até melhor, duas tendências, já que são então grupos que não tinham uma forma muito bem definida. Os Harijes e os aliados de Ali. Os Harijes, a origem deles estava com os partidários de Ali. Lembram quando Muawiyah e Ali fizeram um acordo e aí certos partidários de Ali o abandonaram? Esses partidários eram os Harijes. A questão em que eu quero chegar é a seguinte: esses conflitos militares têm duas bases. A primeira é a existência de laços tribais fortes, ainda no estado omíada, e a segunda são as questões envolvendo a sucessão ao cargo. Eu já falei que os laços tribais eram fortes. E como isso se refletiu em conflitos militares? Muito simples. Certas tribos acreditavam serem descendentes de um mesmo ancestral e então se uniu em torno dessa identidade em comum, desse passado em comum, e canalizavam o descontentamento, se uniu e canalizavam o descontentamento contra o Califado Omíada. E ainda havia a questão da sucessão do califado. Como vai ser essa sucessão? Isso existia desde o tempo do profeta Muhammad. Segundo o primeiro grupo que eu falei, os Harijes, que saíram dos partidários de Ali, a sucessão deveria ser por meio da virtude. O que isso quer dizer? Para os Harijes, um muçulmano virtuoso deveria ser califa. Ele não precisava ser parente do profeta. Já os partidários de Ali diziam que o califa deveria sim ser descendente do profeta, por meio de Ali, o quarto califa do Islã. Lembrando também que Ali era primo do profeta, um dos primeiros convertidos ao Islã, ou melhor, um dos primeiros revertidos, e era casado com Fátima, uma das filhas do profeta. Então os partidários de Ali defendiam que o califa deveria ser um sucessor do profeta por meio de Ali. E isso gerou muitas brigas, muitos conflitos militares, muita briga. Os Harijes influenciaram o futuro sunismo. E nesse contexto, os partidários de Ali já estavam influenciaram o futuro xiismo. Não podemos falar ainda de sunismo e xiismo agora, nesse contexto do Califado Omíada, porque as duas orientações teológicas, o sunismo e o xiismo, ainda não estavam definidas. Mas sim, podemos ver já que os Harijes influenciaram o sunismo e os partidários de Ali iriam influenciar o xiismo. Agora, antes de continuar falando sobre os conflitos políticos e militares no Califado Omíada, vou falar um pouco de um aspecto cultural. O aspecto cultural que eu vou falar tem a ver com a identidade. O Império Islâmico, nesse período, era grande e abarcava diferentes povos, com diferentes religiões e etnias, como eu já falei. Como criar uma identidade nesse império tão grande, com tantos povos? Como vimos na aula anterior, a relação dos muçulmanos com esses outros povos era mediada pela tolerância, conforme está no Alcorão. Tolerância e acordos, lembrando, havia muitos acordos.
econômicos, principalmente econômicos. Nessa dinâmica, os árabes eram a aristocracia árabe, dominava o poder político, mas, claro, num império tão grande, havia uma série de relações com os outros povos. Por exemplo, as terras que os árabes estavam conquistando pertenciam antes aos antigos impérios bizantino e sassânida, onde hoje é a Pérsia. Logo, havia um contato estreito com esses povos. Por exemplo, na administração omíada, trabalhavam muitos funcionários das antigas administrações bizantinas e persas. Bizantina e persa. Logo, uma coisa interessante, se falava o grego no ocidente do Império Islâmico, do Império Omíada, e se falava muito o persa no Oriente. Só a partir da década de 690 foi que o árabe virou a língua oficial da administração. Então, até a década de 690, a gente vê uma relação bem íntima entre os governos árabes e os antigos funcionários dos impérios bizantino e sassânida, funcionários esses que estavam trabalhando no Império Omíada. Nesse contexto, temos que destacar a cunhagem de moedas, ou seja, a fabricação de moedas, que começou com o califa Abd al-Malik. Segundo o estudioso Albert Urani, moedas são símbolos de identidade e poder, e a moeda islâmica trazia inscrita a Shahada, ou seja, os dizeres islâmicos, a profissão de fé islâmica, que é só há um Deus que é Allah e Muhammad é seu profeta. Então as moedas são um símbolo de poder e de identidade. Outro símbolo de poder e de identidade famoso no período e muito importante foi o Domo da Rocha. A construção do Domo da Rocha em Jerusalém foi finalizada no início da década de 690. Em 1981, o Domo da Rocha foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Logo, envolve toda uma série de políticas de conservação e de divulgação dessa edificação. O Domo da Rocha é um dos exemplos de expressão da identidade e do poder árabe islâmico. Vamos ver algumas imagens dele, desse verdadeiro cartão postal de Jerusalém até hoje. Embora os lugares santos judaicos e cristãos tivessem poder sobre a imaginação dos árabes muçulmanos, era preciso uma grande edificação que afirmasse o Islã como crença distinta e que iria perdurar. Era essa a ideia do Domo da Rocha, edificação construída sobre e em torno da rocha que, segundo a tradição islâmica, Abraão quase sacrificou seu filho Ismael. Para os judeus e cristãos, o alvo do sacrifício foi o filho Isaac, não Ismael. A cidade de Jerusalém também é uma das cidades santas do Islã. Podemos ver isso no episódio da viagem noturna que o profeta fez em uma noite de Meca para Jerusalém. Encontramos informações sobre essa viagem no Alcorão, no capítulo 17, denominado a Sura da Viagem Noturna, e também na tradição religiosa. Segundo os relatos da tradição, o profeta Muhammad viajou de Meca para Jerusalém em apenas uma noite em um animal mágico chamado Burak, metade burro, metade mula, com asas. Lá, em torno da rocha, na região da rocha, ele ascendeu aos céus, ao paraíso com vida, e retornou. Por isso, Jerusalém é considerada a terceira cidade santa do Islã. No ponto em que Muhammad ascendeu aos céus, foi construído o Domo da Rocha, que deve ser visto como uma expressão da identidade e do poder árabe-islâmico no período, ou seja, do poder omíada. Com a construção do Domo da Rocha, os árabes muçulmanos se colocaram simbolicamente na linhagem espiritual de Abraão e afirmaram o Islã como uma crença distinta e diferente do judaísmo e do cristianismo, outras crenças monoteístas. Então, o Domo da Rocha é uma expressão de poder, identidade e de diferenciação do Islã em relação ao judaísmo e ao cristianismo. No período omíada também construíram muitas mesquitas, em árabe masjid, que são os templos islâmicos, mas não servem apenas para adoração. As mesquitas também servem para a reunião dos muçulmanos para tratarem de assuntos públicos, servem também como locais de reunião das assembleias, para tratar de assuntos que interessam a comunidade muçulmana. Voltando aos assuntos políticos e militares, lembra que eu falei que havia ainda fortes estruturas tribais no estado omíada, apesar de ser um estado mais burocratizado. E a gente vai ver o máximo dessa oposição tribal com o movimento abássida. O movimento abássida juntou uma série de grupos descontentes com o califado omíada em torno da ideia de descendência de Abbas, um tio do profeta. Por isso ficaram conhecidos como abássidas, descendentes de Abbas. Os abássidas se reuniam em torno de um líder anônimo.
Em algum momento, um líder militar chamado Abul Muslim foi para o Oriente angariar recursos e homens para lutar contra o Califado Omíada. E aí do Oriente rumo ao Ocidente, Abul Muslim foi vitorioso em suas campanhas militares. Até que em 749, 750, o último califa omíada no Oriente, chamado Marwan II, fugiu para o Egito, mas foi assassinado. Nesse contexto, em Kufa, na principal mesquita, onde hoje é o Iraque, Kufa, foi proclamado o primeiro califa abássida. Foi apresentado ao público, à comunidade muçulmana, o primeiro califa abássida, de nome Abul Abbas, descendente não de Ali, mas de Abbas, tio do profeta. Assim começou oficialmente o califado abássida. E sobre ele vamos falar na próxima videoaula. Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Também pode curtir a página no Facebook e ficar ligado no blog e nos seus textos de apoio. Muito obrigado a todos e fiquem na paz.